O verão no sul da Itália possui uma luz que parece patenteada pelos deuses em Sorrento. O sol doura as bordas dos penhascos e os turistas se perdem em uma felicidade anestesiada, sem imaginar que o mal pode caminhar entre sorvetes e câmeras fotográficas. Roy, um funcionário do Departamento de Estado americano, estava lá, vivendo essa ilusão com sua família. Mas tudo mudou quando ele entrou em um banheiro público do outro lado do ambiente. Um homem barbudo de uns 40 e poucos anos o encarou. Uma figura comum desenhada para ser invisível. No entanto, Roy viu algo por trás daquela barba, uma estrutura óssea familiar. Um olhar que ele já tinha visto nos corredores da diplomacia em Washington. Os olhos do desconhecido se arregalaram, um pânico contido de quem foi caçado onde se sentia seguro. Roy quebrou o silêncio e perguntou: "Você é o Brad, não é?" O homem negou com a cabeça, a voz trêmula, dizendo que ele estava enganado, mas Roy insistiu. Ele conhecia aquele rosto. Ele propôs que fossem até a polícia italiana para esclarecer a confusão. Foi então que o estranho ocorreu. Ele disparou pelas ruas estreitas de Sorrento e sumiu na multidão. Como se a cidade o tivesse engolido vivo, Roy ficou para trás, ofegante, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Ele sabia que aquele encontro não era um erro. Para entender o pavor que tomou conta de Roy, precisamos voltar 3 anos no tempo. Precisamos voltar para uma casa em Maryland que ficou silenciosa demais. Segunda-feira, 8 de março de 1976, em Bethesda, Maryland. O subúrbio de Lilistone Drive era o cenário perfeito do sonho americano. Jardins impecáveis, crianças pedalando sob o sol e uma vizinhança que se orgulhava de saber a vida de todos. Mas havia algo errado na casa da família Bishop. Fazia uma semana que as luzes não se acendiam. Nenhum carro saía da garagem, nenhuma criança corria pelo quintal. O silêncio era espesso, quase sólido. Quando os policiais finalmente forçaram a entrada, o cheiro de morte ainda não havia vencido o rastro da violência. Havia sangue, muito sangue, salpicos nas paredes e poças secas que contavam uma história de fúria absoluta. Mas não havia corpos. Apenas o vazio deixado por 6 pessoas: Annette, a esposa, Lobelle, a sogra e os 3 filhos: William, de 14 anos, Brenton, de 10 e o pequeno Geoffrey, de apenas 5. O patriarca, William Bradford Bishop Jr., também havia sumido, junto com o carro da família. O cão, um Golden Retriever chamado Leo Bradford, não era um homem qualquer. Ele era um diplomata brilhante, formado em Yale, mestre em estudos internacionais e fluente em 5 idiomas. Ele tinha o treinamento de um agente de contra-inteligência do exército. Sabia observar, sabia se adaptar e, acima de tudo, sabia como desaparecer. Por trás da fachada de sucesso e das viagens diplomáticas para a Etiópia, o homem perfeito estava rachando. A obsessão pela ascensão social o consumia. E o peso de uma vida que ele não podia mais sustentar estava prestes a esmagá-lo. A máscara de Bradford Bishop começou a derreter muito antes do primeiro golpe. Por baixo do verniz diplomático, as finanças da família estavam em ruínas. Annette buscava empregos humildes para fechar as contas. Lobelia, sua própria mãe, tentava vender um casaco de pele para salvar a hipoteca. A Receita Federal estava no seu encalço, farejando as irregularidades que ele tentava esconder. Ele sentiu o cerco fechar. Mas o golpe final não veio de um cobrador, mas de um memorando. No início de março, Bradford foi preterido em uma promoção. Ele não foi demitido, apenas ignorado, para um homem que baseava toda a sua existência na ideia de ser especial, de ser um predador no topo da cadeia. Aquilo foi o fim do mundo.
Na manhã de 1º de março de 1976, ele mentiu. Ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Em vez de repouso, ele iniciou uma peregrinação macabra. Primeira parada: um posto de gasolina para encher um galão de quase 4 litros. Segunda parada: um shopping center onde comprou uma pá e um martelo pesado, uma marreta de pedreiro feita para demolir o que for necessário. Terceira parada: o banco, para sacar cada centavo que ainda restava. Ele não estava agindo por impulso. Ele estava preparando o palco. Quando ele estacionou o carro na garagem naquela noite, por volta das 19 ou 20 horas, ele não era mais um pai de família. Era um espectro. Ele entrou na casa em silêncio, sentindo o peso do martelo na mão, e caminhou em direção ao primeiro alvo. O primeiro golpe caiu sobre Annette. Os investigadores encontrariam mais tarde um livro aberto, encharcado de sangue no local onde ela descansava. Ela não teve tempo de gritar. Não teve tempo de entender que o monstro que a matava era o homem com quem compartilhava a vida. Depois, ele subiu as escadas. O silêncio dos quartos foi interrompido pelo som seco do metal contra o osso. William Brenton e o pequeno Geoffrey, de apenas 5 anos, foram executados na segurança de seus lençóis. Por fim, Lobelia, a mãe que vendera o próprio casaco para ajudá-lo, foi recompensada com o mesmo destino brutal. 5 vidas apagadas por um martelo de pedreiro. Com uma calma aterradora, Bradford carregou os corpos para o porta-malas do carro, colocou o cão Léo no banco de trás e partiu. Ele dirigiu por 600 quilômetros naquela madrugada, cruzando Maryland e a Virgínia até chegar a uma área remota na Carolina do Norte. Lá, ele usou a pá, cavou uma vala rasa, empilhou os restos da sua vida anterior e usou o galão de gasolina. Ele ateu fogo. Enquanto as chamas consumiam as evidências e o que restava da sua humanidade, ele já planejava o próximo passo. Ele não pretendia morrer com eles. Bradford voltou para o carro e dirigiu em direção às montanhas. Great Smoke, uma floresta tão densa que pode esconder um homem por décadas. Ele abandonou a carrinha no estacionamento de uma trilha, colocou a mochila às costas e caminhou para dentro da escuridão. Ele tinha uma semana de vantagem antes que o primeiro vizinho notasse o silêncio. Uma semana é uma eternidade para quem foi treinado para nunca ser encontrado. A caçada começou com rastro frio. O FBI logo percebeu que não lidava com um amador, mas com um fantasma que conhecia as engrenagens do sistema. Bradford Bishop possuía um passaporte diplomático americano, um documento que em 1976 era uma chave mestre para qualquer fronteira. Enquanto os investigadores analisavam o sangue nas paredes de Maryland, ele provavelmente já observava o oceano de outro continente. Os avistamentos começaram a surgir como ecos distantes. Estocolmo, Sorrento, vilarejos na Suíça. 10 países diferentes relataram ter visto o homem que falava 5 línguas e mudava de aparência como quem troca de roupa. Em 2014, uma esperança surgiu na forma de um corpo não identificado no Alabama, atropelado décadas antes. A estrutura óssea era quase idêntica, mas o DNA, esse juiz implacável, disse não. Não era ele. O mistério ganhou uma nota ainda mais sombria quando uma mulher chamada Kate, aos 63 anos, descobriu através de um teste genético que era filha de Bradford, fruto de um romance de juventude em Yale. Ela buscou por um pai e encontrou um monstro que havia trucidado 3 meio-irmãos que ela nunca pôde abraçar. 50 anos se passaram. Se ele ainda respira, é um senhor de 90 anos escondido atrás de uma identidade roubada.
talvez em algum café europeu, ouvindo o som da própria respiração e o silêncio que ele mesmo criou naquela noite de março. O alerta vermelho da Interpol continua ativo, um lembrete de que o tempo pode passar, mas o sangue de uma família inteira nunca seca completamente. O que resta hoje são as perguntas que ecoam no vazio daquela casa em Maryland. Como um homem consegue carregar o peso de 5 caixões invisíveis em suas costas durante meio século? Especialistas e perfiladores do FBI acreditam que Bradford não fugiu apenas da polícia. Ele fugiu da própria mediocridade que tanto temia para ele. O extermínio da família foi uma forma bizarra de limpar o tabuleiro, apagando o fracasso financeiro e social para recomeçar como uma folha em branco. Ele não suportou ser um homem comum, então escolheu ser um monstro inesquecível. A teoria mais perturbadora é que sua inteligência e treinamento permitiram viver uma vida inteira de normalidade absoluta em algum lugar da Europa ou da América do Sul, casando-se novamente, talvez criando novos filhos que nunca suspeitaram que o vovô gentil, que falava vários idiomas, era o autor de um dos crimes mais brutais do século XX. O caso de William Bradford Bishop Jr. permanece como uma ferida aberta na justiça americana. 50 anos de buscas, milhares de pistas e o silêncio absoluto das montanhas ou das cidades populosas onde ele pode ter se escondido. Se ele estiver vivo, ele sabe que a cada batida na porta, a cada olhar mais demorado de um estranho em um banheiro público, o passado pode finalmente cobrar o seu preço. O mal pode até correr, mas ele nunca consegue parar de olhar para trás. A história termina aqui. Mas o mistério de Bradford Bishop permanece vivo, caminhando entre nós, esperando pelo último suspiro, pela última descoberta.